Muito boa noite. Já estamos aqui prontos para mais uma live. Digam se me estão a ouvir, se o som está ok. Ora, já estamos aqui com o Pedro, rapidíssimo, sem problemas técnicos. É, Vamos lá ver. Ora, cá está ele. Cá está ele ora para mais viva, uma live. Viva, muito boa noite. Já estamos aqui com 10 pessoas, incrível. 11, Vamos lá 10. falar um bocadinho para mais uma live com artistas aqui às nossas quartas-feiras. A entrevistar aqui mais um pintor. Um pintor incrível hoje, dizem. Muito Dizem, obrigado. não sei, Dizem se é que ouvido tu não dizer, achas. dizem, não sei. Opa, pelo menos a tinta Eu dizem gasto, que até é mais ou a, menos. a tinta gasto. Vamos lá ver. Como é que é, Pedro? Desde ontem, não é? Desde ontem, é verdade, ontem Como é que está encontramos a correr isso? na Faculdade de Belas Artes e hoje encontramos Vamos lá aqui. dar uma assistência técnica ao Pedro, É da verdade. parte dos materiais e tintas. É, E muitas tive o vezes eu aproveito privilégio de assistir uma quando aulinha entramos. do Pedro, então foi ótimo também. Exatamente. Com E esta história da arte foi sempre bom relembrar. nós temos esta relação há vários anos, portanto eu sempre que posso levo-te à faculdade, que também acho que é uma maneira de. Tu por um lado ajudas-me e eu ajudo-te. E nós no meio disto É vamos seguindo incrível haver juntos. esta sinergia e é ótimo pensar dessa forma. Não sentes que no meio artístico esta sinergia, estas relações, às vezes acabam por não existir como às vezes seria importante e isso podia potencializar, criar mais energias entre o artista e o artista tem aquela tendência de estar no seu cantinho. Como é que te sentes como artista? Tu A convidaste um ideia de. professor, de certa forma. Sim. Embora, como artista, sentes essa necessidade ou gostas também de colaborar? Olha, eu sinto várias coisas. Primeiro, sou de Lisboa, vim estudar para o Porto. Eu sendo de Lisboa nunca senti aquela questão de os de Lisboa são mais fechados ou são mais independentes, porque a minha rede de amigos era essa, portanto, quando precisava, tinha lá sempre amigos com quem estar e conversar. E quando cheguei ao Boa. Porto, mas acho que também sou expansivo, quando cheguei ao Porto, tive pessoas com quem me associei logo bastante. Uh, tive, por exemplo, uma amiga minha, que depois se tornou minha amiga de casamento, minha madrinha de casamento, que ela chegou, portanto, eu fiz Belas Artes com 29 anos. A minha formação base é em Sociologia. Ok. Depois, pelo meio, ainda andei nos Jesuítas. Portanto, aos 29 anos, fui para as Belas Artes do Porto e na primeira aula de desenho vi uma rapariga que tinha também mais ou menos a minha idade e ela estava um bocadinho perdida. E depois começou a desenhar e desenhava pessimamente. E eu fui ter com ela e disse: Olha, se precisas de ajuda, posso te ajudar nisto ou naquilo. E a relação ficou. Foi através Boa. dela que eu conheci a Mónica, a minha esposa, e pronto, ficou uma amiga para a vida. E veio muito desta interação logo e perceber que alguns estavam a ter mais dificuldades. E lembro-me também, mesmo na própria licenciatura, tinha vários colegas que falavam comigo a perguntar coisas, a tirar dúvidas. E eu acho que já na própria faculdade fui ganhando, sem ter essa percepção, algumas competências que depois mais tarde me vieram a tornar professor. E eu nunca achei que ia ser professor de arte, embora a Mónica, a minha esposa, acha que eu tenho talento para isso. Eu sempre fui estando para canto, porque eu fui para artes para criar o meu próprio trabalho, mas no meio do percurso tornei-me professor e acho que é maravilhoso porque, por um lado, obriga-me imensamente a ser estudioso, Certo. a andar sempre a procurar as novidades, a formar-me melhor, porque a tentar explicar tem que me ir formando e informando. Portanto, e depois também há uma diversidade muito grande de alunos, o que me implica também ganhar uma capacidade e um jogo de cintura que eu não teria se tivesse fechado no meu mundo. Voltando à tua questão, na licenciatura, ainda há dias falava disto com a Mónica, tive alguns colegas que, por questões ou sei lá, do caminho de cada um, às vezes não partilhávamos tanto. E às vezes até havia quase o contexto contrário, que era esconder-se coisas para os outros não verem Sim, ou não tirarem sim. ideias, não faço Principalmente essa ideia. parte. E é uma questão estranhíssima. E eu, quando fui para Lisboa, que eu fiz um ano em Lisboa, sendo de Lisboa, quis fazer também um ano nas Belas Artes de Lisboa para perceber como é que aquilo funcionava. E aí sentia que o que diziam no Porto, que os de Lisboa são muito mais autónomos ou mais fechados, mais individuais, individualistas até.
que era, acabava uma aula teórica, e eu ia atrás deles para conversar. E eles desapareciam. Eu, da altura, sentia-me assim, parece que eu ando Ok, é muito curioso. atrás deles à procura de amizades. Portanto, e aí é que eu percebi, porque era um contexto, eram pessoas que não eram do meu circuito, não é? Porque não eram os meus amigos. Ok, Eu estava numa instituição e caí de paraquedas, que eu caí no terceiro ano da licenciatura, e aquilo era, terminava a aula e cada um ia à sua vida, e aí não é que eu havia, senti. não havia cá socializar, do socialismo, Não, não é? e depois, eu é que fui sempre metendo conversa com um ou com o outro, depois também ficámos amigos, mas não havia tanto essa necessidade sequer. E eu sinto essa necessidade. E também, avançando um bocadinho, mesmo enquanto artista agora, gosto de ir perguntando a alguns Ok. de quem eu De quem sentes que acho, acrescentam valor. sim, exatamente, de quem acho que acrescentam valor, uh, e pergunto-lhes. Eu pergunto porque eu acho que crescemos imenso nesta coisa. Ainda ontem falávamos a propósito do feedback da Pixar, que a Sim. dada altura, no início de um filme, partilhavam com vários criava um grupo de trabalho em que mesmo novatos que acabassem de entrar na empresa há 1 ou 2 dias começavam a ver o filme e começaram a dar dicas antes do filme avançar muito para que aquilo depois pudesse aportar novas informações, novo conhecimento, dar mais Uhum. piada ao filme, salientar, destacar mais um personagem face a outro. Portanto, estes feedbacks numa fase inicial acho que ajudam bastante. São super importantes e é uma coisa que eu tenho sentido ao desenvolver a dar de cor e o contacto com artistas e muitos pedem mesmo uma opinião, às vezes nem é técnica, às vezes é o que achas, ficou bem, pedem-me sugestões de cor ou enquadramento ou composição, eu tipo, "Opa, isso não é a minha área, tipo, fala com Mas o isso é pintor, bom porque posso, sentem-se à vontade contigo. Eu sim, também, ainda ontem disse isto na faculdade, eu também quando tenho dúvidas mais específicas, ligo-te e digo, Leonel, faça assim ou faça assado. Explica-me lá se isto cria algum problema ou como é ou que, não. ou como é que eu resolvo. Não é? Portanto, e acho que mesmo esta coisa de eu poder levar-te à faculdade, levar-te à utopia, eu acho que crescemos. Primeiro, os alunos já me ouvem mais vezes. Vindo alguém diferente, ouvem com, Com outro, outros, com, com com outros outros olhos. olhos e com outros ouvidos. E acho que nos vai aproximando na relação, vamos crescendo. Tu vais dizendo algumas coisas que me obrigam a reatualizar o conhecimento. Portanto, eu acho que Hum. crescemos todos nesta coisa. Sim, e quero com a comunidade, que também estás lá e sabes o que é que isto tem gerado, é esta necessidade de partilha, de cada um estar no seu cantinho e por questões de vida ou de geográficas é impossível haver, se calhar, um contacto próximo com outros pintores e com outros artistas e haver uma opinião partilhada. Nota-se que há Sim, sede sim, de sim, partilha sim. e E, quase entendimento. e até Eu te acho que é digo mais mais. isso. Sim, e até te digo mais. Muitos dos que eu agora me tenho aproximado não são claramente da minha praia em termos artísticos, mas Uhum. super receptivos. Imagina, há dias Se calhar liguei esses são os melhores para nos fazer upgrades, se calhar em provavelmente, outros sim, pontos de sim, vista. sim. Há dias liguei ao Daniel Gamela e disse: Daniel, olha, posso ir aí visitar o espaço e fazer uns desenhos? E ele, Pedro, claro que sim, és muito bem-vindo. Mas se eu entrar assim de paraquedas, não é um bocado uma coisa descontextualizada? Não, não, aquilo é aberto a toda a gente, vem. Claramente não é a minha praia em termos artísticos, mas esta troca de informações, ele uma vez também me pediu um contacto de um museu que ele estava a tentar contactar e não conseguia se eu tinha, e eu passei. Portanto, eu acho que isto é de salutar. É muito É de salutar. importante. E tenho tido imensa receptividade de pessoas que nem sequer, ou que não são tanto daquilo que é, como eu digo, tanto a minha linguagem estética, mas esta receptividade Que eu somos acho que é ótima. artistas, Sim, são sim, pintores, sim, estamos todos no mesmo sim. barco, de certa forma. Sim, mas E imagina, eu quando estava na faculdade, às vezes não tinha isto. E eram pessoas que estiveram comigo 3, 4 anos, diariamente, não é? bem, também na Portanto, minha às vezes também faculdade cria umas poucos resistências. se mantiveram. Aliás, eu acho que tenho melhor ligação de pessoas que na faculdade não tive grande contacto e aqueles próximos que convivemos todos os dias, tipo, perdi o rastro ou o contacto. Por isso acho que vamos também tem a ver com questões de consciência, questões de evolução, de mentalidade, de vida e que cada um segue os seus caminhos e depois deixam de fazer sentido e está tudo certo. Sim, sim, Novas sim, fases, sim, novos sim. contactos. Portanto, olha, eu vou-te colocar aqui uma questão um pouco fora, que eu sempre tive curiosidade. Já falámos, já tivemos imensas vezes juntos e eu nunca te questionei sobre isto e vai ser em live.
Fala-me do teu percurso nos jesuítas. Quem é o Pedro espiritual, religioso? Qual é a tua ligação a nível pessoal e isso com a pintura? Fala-me Hum. sobre isso. Então, os jesuítas primeiro vieram num contexto muito específico da minha vida, que foi, fiz 3 verões de voluntariado missionário em Moçambique. E aquilo, Antes disso, porquê? Qual é o teu chamamento? Mesmo a olha, nível de fé, fala-me sobre isso. na Estou muito nessa eu pelo menos, fase, estou muito nessa sim, fase sim, também. eu pelo menos desde os meus 16 anos, quando comecei a ganhar alguma consciência mais politizada, maior consciência do mundo, comecei-me a interessar bastante por questões mais orientais, mais ligadas ao budismo e ao yoga. Comecei a praticar yoga por volta dessa idade e vou praticando ao longo da minha vida. Às vezes em aulas mesmo, mas diariamente, sempre que possível, vou fazendo o meu treino. Mesmo quando me desatualizar um bocado, assim que possível, recupero a forma. Então, pronto, essa altura, depois tornei-me vegetariano, quis tornar-me vegetariano aos 16, meus pais acharam que eu era maluco, disseram, quando tiveres 18 anos, logo tratas da tua vida. Eu cheguei aos 18 e disse, pronto, e agora? Já posso? Foi uma batalha difícil, porque isto Há uns aninhos. foi Há uns aninhos. em 98. Em 98 fiz 18 anos. E então, aí tornei-me vegetariano e tinha estas ligações todas. O vegetarianismo, o yoga, uma espiritualidade mais oriental. Eu estive na União Budista Portuguesa, cheguei a fazer parte da direção da União Budista Portuguesa. Portanto, há aqui uma componente minha espiritual, meditativa, que esteve presente. A minha namorada, na altura, tinha uns amigos que tinham feito trabalho de legos para o desenvolvimento, que por acaso está ligado aos jesuítas, e tinham estado nos PALOP. E ela, portanto, pós-licenciatura, e aquilo sempre a tinha marcado muito. E depois descobrimos que havia uns grupos universitários, isto em Lisboa, mas no Porto também há, que tinham atividades no verão, portanto era uma coisa de mês e meio, 2 meses, em que nós fazíamos algum voluntariado internacional. O que nós fizemos um ano de um programa, que tínhamos voluntariado, tinha muita oração, e aí era uma coisa claramente católica. Uhum. E foi por passar esses 3 verões em Moçambique e peripécias que foram acontecendo pelo meio da minha vida, que aquilo da altura marcou mesmo. Eu achava as freiras chatas, aborrecidas e minhoquinhas, e de repente cheguei a Moçambique e nós, à meia da tarde, tínhamos que dormir uma cesta, e elas tinham-se levantado uma hora antes de nós para lavar o chão e preparar os pequenos almoços. E enquanto nós, à meia da tarde, íamos descansar por causa do calor e da umidade e isso tudo, elas a trabalhar, aquilo era de manhã à noite. O carro avariava, metiam-se debaixo do carro a arranjar. E de repente disse, espera aí, aqui os meninos somos nós, não são estas freiras. Ok. Então eu descobri uma outra igreja, que era uma igreja muito mais pobre, muito mais ligada às pessoas, a viver no meio do nada, e à procura de uma pureza. E tu, mergulhando nisto, nem que seja por uma só vez, mas no caso 3 vezes, aquilo vai mexendo imenso É, contigo. E depois não eu tens também. hipótese. Foco Não, mexe e depois mesmo. perceberes que o trabalho que eles faziam era mesmo salvar pessoas, recém-nascidos, que eram abandonados às vezes pelos pais, e eles criavam mini berçários e davam-lhes leite de forma, porque não tinham como amamentar de outra maneira, e aquilo salvava crianças. E diariamente chegavam crianças novas. Portanto, mexe imenso com a tua vida e toda a altura pensas qual é o sentido que te faz estar aqui e o que é que tu deves ter como prioridade. Ok. Isso fez-me ir para os jesuítas. Tive 4 anos nos jesuítas, 2 em Coimbra, 2 em Braga. E depois, quando saí, foi muito esta ideia de andei estes 4 anos a dizer às pessoas vão atrás dos O seus que é ser um sonhos. jesuíta? Então, o jesuíta é uma ordem religiosa, como há os franciscanos, os dominicanos, Certo. os beneditinos. É uma ordem que liga muito à educação. Portanto, eu quando estive nos jesuítas cursei filosofia, depois tivesse continuado tinha cursado teologia. É Ok. uma aprendizagem longa de 10, 12 anos, mas são pessoas que estão muito no mundo, ou seja, abraçam muito o mundo, sendo padres. Há padres jesuítas que são palhaços, padres jesuítas universitários, há padres jesuítas que às vezes têm profissão e estão nas suas profissões, têm comunidade, ao final do dia recolhem a sua comunidade, vivem em comunidade, portanto não são pessoas isoladas, mas são muito atentos ao mundo e querem muito estar no mundo, muitas vezes com os mais pobres, depende depois também dos sítios para onde andam, ligam muito à educação, então também têm colégios,
mas têm um carisma muito missionário e Ok. muito de uma vanguarda na Igreja. Portanto, são, de alguma maneira, seguindo aquilo que é a doutrina e têm um voto especial de obediência ao Papa, são muitas vezes considerados dos mais progressistas. Isto também Ok. levanta dissabores. Portanto, foi isso que me encaixou bastante comigo, porque eu sempre fui uma pessoa do mundo, então entrar numa ordem religiosa tinha de ser uma ordem religiosa que não fosse de clausura para o mundo. Portanto, por isso é que eu, quando estava a estudar em Braga, estava na Universidade Católica, ia lanchar com os meus colegas de turma, ia com eles ao cinema, fazia esse tipo de vida e ao mesmo tempo era religioso. Portanto, é uma forma de testemunhar, estar no mundo Ok. uh, como aos outros, mas depois há uma série de valores e de princípios que mexem muito com a forma como a pessoa depois está no mundo. Trazer Interessante. isto para a arte. Sim, para a arte, a ligação com a arte e contigo mesmo. Depois, como é que isso sentes que te transformou? Houve muita Bem, transformação dentro de eu acho ti, que já era uma tipo, pessoa, eu acho que já era uma pessoa religiosa, religiosa neste sentido de tentar escutar-me, tentar balizar-me, tentar equilibrar-me. Portanto, os jesuítas, aí, assim como já tinha sido a União Budista Portuguesa, de uma forma potenciaram-me e deram-me escola também. Claramente deram-me escola. Portanto, houve imensas coisas que eu trouxe e que foram potenciadas por estar nesta ordem religiosa e tornaram-me, sim, eu sinto que ganhei toda uma outra maneira de estar no mundo, mesmo hoje, estar no mundo sentindo-me plenamente religioso. E há pessoas que estão a ouvir esta conversa e se calhar fazem zero de ideia de que eu tive uma ordem religiosa ou que eu sou sequer religioso. Eu acho certo. que isto vive muito de ter os valores bem balizados, mas ser muito mundano neste sentido. Eu sei que devíamos estar a falar de pintura, não era? Mas É o que for. ah, como é Eu que acho praticas a tua. mas deixa eu fazer este parênteses. Falar de pintura ou falar de arte, eu acho que só posso. Acho que todos os artistas que vão passando pelas tuas lives, eles falam sempre deles, não é? E é E esse o aquilo objetivo, que vão é esse o tratar objetivo na todo. pintura é sempre uma questão É o vocacional reflexo disso. primeiro. Sim, E é o sim. reflexo disso também, Portanto, eu inevitavelmente não acho que isto não conseguimos anda dissociar. Não, totalmente e desviado. quem analisar a tua pintura, a temática está Sim, lá, tu tocas sim, sempre sim, nessas sim, sim. temáticas. Como é que tu praticas a tua espiritualidade, a tua religiosidade hoje em dia? O que é para ti ser um religioso hoje? Praticante, Então, digamos assim. sim, sim. Primeiro, havia um teólogo alemão que dizia que o Espírito Santo está sempre connosco. Uhum. Para os não crentes, é aquela vozinha na consciência. Para os crentes, eles dão-lhe um nome. Era o Karl Rahner, por acaso era jesuíta, e ele dizia: toda a gente reconhece que há uma intuição, há uma voz, como queremos chamar, que às vezes nos diz: não vais por aí. Certo, Para as pessoas que não são cristãs ou que não são religiosas, é só a voz da nossa consciência. Para os religiosos, dão-lhe um nome. Portanto, eu vou tentando pautar muito este diálogo de estou a ir pelo caminho, quando é que começa a resvalar. Portanto, é uma coisa que, e é uma coisa que eu também aprendi muito com os jesuítas, que tem a ver com o exame de consciência. O exame de consciência, o Santo Inácio de Loyola, o fundador, quando eu era jesuíta, fazia 2 exames de consciência diários. Um à hora de almoço, que era balizava aquilo que tinha sido a minha manhã, e onde é que eu tinha resvalado mais, às vezes numa conversa, às vezes num olhar mais sedutor quando não devia ter tido, umas meias palavras que aprisionavam mais do que libertavam, por aí. E ao final do dia interessante. fazia outra vez um balanço da vida. Não faço com esta sistematização, não paro agora ao meio do meu dia a fazer exame de Certo. consciência. À noite faço mais sumido, antes levava 15 minutos a fazer a oração, até por uma questão simples, muitas vezes ia para a capela, uma comunidade religiosa, temos sempre capela, muitas vezes ia para a capela a rezar, mas já fazia isto às vezes a caminhar por Braga, à noite, a beber um sumo qualquer, ou assim, Ias mas é otimizando o muito, tempo. sim, mas é muito sentir-me que nunca estou sozinho, ou que, sendo uma pessoa religiosa, nunca estou desabitado. Portanto, é isso, nunca estou sozinho. E quando me sinto sozinho é porque eu me estou a ausentar de Deus. E Ok. então é tentar Uhum. reequilibrar-me, é voltar a ganhar a rede. Estou numa zona sem rede, por experiência própria eu percebo isto, que é quanto, quanto mais desintonizado estou, menos clarividência tenho para as coisas. Faz todo E, sentido. e mais ando aos trambolhões. E depois ando a apanhar os cacos. Quanto mais sintonizado, mais assertivo consigo ser, mas sobretudo mais em paz estou comigo. Eu acho que das piores coisas que a pessoa tem é quando se deita
e sentir que não está a vestir a pele que devia de estar a vestir. Eu nunca esperei ter esta conversa. Não, Uh, está a ser incrível. Eu cada vez mais estou com esses não, mas processos, por mais nós independentemente. conhecemos há vários anos, conhecemos sempre no contexto das tintas e nunca tivemos uma conversa destas. De vez em quando tocávamos lá, nós de vez em quando, mais nesses contextos de reflexão, de opinião, de evolução, de mentalidade, às vezes tocamos suavemente nesses pontos e sabemos que temos um bocadinho essa voz de escuta e de compreensão e de querer ser melhores pessoas, eventualmente. Uhum, Não é que seja mais ou melhor ou o que certo. seja. Acho que temos os dois um bocadinho. Eu acho que até diria mais. Somos pessoas que temos propósito. Sim. Sim, sim, pode ser outra forma de abordar a questão. E isso ajuda-nos a ter um entendimento de alguns tipos de reflexões que por mais que lá está, que chamemos ou não nomes a determinadas coisas, estamos a falar do mesmo. Isso é giro porque sempre que nós nos encontramos, sempre que falámos, senti imenso respeito da compreensão do outro, ou seja, sempre esta abertura e respeito para mim. Portanto, eu acho que isto encaixa-se É, é, é bastante nisso recíproco, que sim, estamos a dizer, sim. exatamente. Mais coisas. Agora perdi-me no raciocínio que eu estava aqui nesta de espiritualidade, fugi um bocadinho da pintura. Vou aproveitar para saber de quem está aqui, que são 20 pessoas, quero saber a vossa opinião, se isto faz sentido para vocês, este tipo de conversa, destes conteúdos mais espirituais ou religiosos, se faz sentido para vocês isso está presente ou não nas vossas pinturas ou não. Aproveitar também para quem estiver realmente a gostar, clica aqui no aviãozinho lá em baixo e partilhe isto nas vossas stories para convidar mais gente aqui a estar presente nesta live incrível. E agora, Pedro, já falámos um bocadinho desta tua abordagem, não fomos muito lá ao fundo. Eu costumo fazer aquela pergunta de qual é o teu primeiro momento na tua vida em que sentiste que gostas de pintar ou desenhar ou ser artista? Qual foi aquela luz que tu sentiste? Eu gosto mesmo disto, eu quero mesmo fazer isto. Tiveste aí Eu, algum momento eureka na tua fase criança? tive um que, quer dizer, nós fazemos esta leitura mais tarde, não é? Certo, Não, mais tarde é que vamos refletindo e vamos tentando encontrar aqui o fio claro. condutor. E foi claramente quando o meu pai me levava para o trabalho dele. Às vezes eu passava pelo trabalho para fazer algumas coisas e depois saía. Que ele é técnico de telecomunicações, portanto, e depois coordenava uma equipa e às vezes ia ao escritório fazer coisas e depois então ia para a rua. E às vezes, enquanto eu estava à espera dele, enquanto eu organizava, estava um colega dele que fazia desenhos animados da Marvel. Fazia Homem-Aranha, Super-Homem, e aquilo fascinava-me. E eu tinha para aí 6 anos, 6, 7 anos, e ele, da altura, dava-me canetas para eu tentar fazer. E, e aquilo foi o meu primeiro contacto com uma atividade artística consciente. É claro que tinha aqueles trabalhos na escola de fazer a família, a casa, isso não me dizia nada, mas quando eu vi aquilo, quando eu vi como é que aquilo ganhava expressão e como é que com meia dúzia de riscos se fazia um boneco com músculos e até escorço, essas coisas todas, Uau, incrível, aquele momento de fascínio. aquilo fez alguma coisa, porque a partir daí eu comecei a desenhar por mim, nada consciente, nada de saber para onde é que eu queria ir. Mas sei que aos 10 anos, um dos meus colegas do quinto ano disse: Pedro, éramos muito amigos, assim, Pedro, quando fores grande queres fazer o quê? Eu disse: eu quero ser desenhador na Walt Disney. Eu disse: então eu vou contigo para os Estados Unidos, Pô. aquela coisa de miúdos genuínos. Sim. Portanto, tenho presente essa conversa e isso tenho presente porque na altura em que eu estava a sair dos jesuítas, tinha 29 anos, e eu disse assim: bem, o que é que vais fazer? Vais voltar para aquilo que estavas a fazer? Que eu trabalhava em sondagens e estudos de mercado, na Pitagórica, que é uma das grandes empresas que está aí a fazer sondagens diárias para ver quem é que é o próximo governo. E eu estava à frente das sondagens políticas, era um campo que eu gostava muito, sempre gostei muito de ciência política, a sociologia também vem daí. Andei. Disse: ou volto para aqui, ou então vou fazer uma coisa que é um sonho de criança e que eu não fiz, e eu dizia há pouco, e passei estes 4 anos a dizer às pessoas: vão atrás dos vossos sonhos, Mas e não então és agora. atrás do teu. Não, eu disse assim: agora que vou ter que começar a vida de novo, que era porque eu achei que quando tive 4 anos no jesuíta achava que era para ali, e depois eu alturar percebi-me que não era. Eu disse assim: tenho duas hipóteses, ou retomo a vida que tinha, que podia trazer alguma estabilidade e era o já conhecido, ou então disse assim: é agora que eu posso fazer uma coisa que nunca fiz e que achei que já não faria. Mas se calhar, já que vais começar outra vez de zero, na folha em branco, então vais atrás disto.
E foi nessa altura que eu fiz esta leitura, porque é que eu gostava muito de artes, porque fiz uns desenhos que a comunidade gostou muito. Tive um par da comunidade que era o que estava à frente da comunidade, que dizia: Pedro, já várias pessoas me tentaram desenhar e nunca me senti retratado por ninguém, e agora este teu desenho, sinto que acertaste. Estou lá eu. Vê aqui em Braga se descobres algum sítio onde possas desenhar. Na altura havia a Papelaria Fernandes, eu fui lá ter umas aulas de desenho, e depois é engraçado que quando eu entrei para a faculdade, que eu entrei por maiores de 23, Ok. fiz exames por maiores de 23, já era licenciado e por não estar a fazer os exames nacionais, a minha professora em Braga estava lá também. Pronto, mas depois eu entrei e ela não entrou. E- e- Mas isto para dizer, eu acho que esse momento foi o momento em que eu comecei a perceber que o desenho tinha ali alguma magia, e ao longo da vida, muito autonomamente, e nada para mostrar. Coisas minhas, sempre fui fazendo uns desenhos, naquele sentido de tentar captar o realismo, isso, mas totalmente amador. Eu conto esta história porque eu cheguei à Faculdade de Belas Artes, tive 17 no exame de História da Arte e tive 9 no exame de Desenho. Portanto, comecei logo, e já tinha passado antes por Londres, meia dúzia de meses, já tinha feito lá uns desenhos em Londres e tal, mas claramente eu estava abaixo dos mínimos para a entrada, porque tive 9. Mas é engraçado porque terminei a faculdade, hoje dou desenho, estou a dar desenho agora em arquitetura, na faculdade, o primeiro ano de arquitetura, estou a dar na formação pós-laboral nas Belas Artes, estou a dar desenho também. Portanto, porque que é que aconteceu? Eu já tinha ali alguma coisa, precisava de orientações, essas orientações foram-me dadas e eu subi bastante. E depois tinha esta coisa, como nunca tinha tido aulas de desenho, enquanto os meus colegas faziam 2 ou 3, eu fazia 7 ou 8. Os meus 2 primeiros anos tive sempre comigo um diário gráfico. Só largava quando era para tomar banho ou quando era para dormir. E mesmo para dormir ficava ao lado da cabeceira. Quando ia ao cinema, quando ia ao teatro com a Mónica, quando ia a qualquer sítio, desenho cego. Estava a ver um filme, estava a ver uma orquestra a tocar, desenho, desenho, desenho. Portanto, eu acho que foi praticar muito, ter bons professores, seguir bem as orientações, e era isso, era uma coisa bastante obsessiva. E ainda hoje E faço. acaba por ser Estava, resultados, sim. estava a dizer há dias ao coordenador de desenho da arquitetura que eu gosto tanto daquilo que os miúdos a seguir vão-se embora e eu fico lá a desenhar. Ou seja, tive 3 horas e tal a ensinar-lhes, façam assim, façam assado. E aquilo empolga-me tanto que a seguir eles vão-se embora e eu fico lá a fazer desenhos, parece uma criança. Portanto, é uma coisa que eu acho Podias, fascinante. podias participar no desafio, já que tens essa coisa, um desenho rápido, 15 minutos e fazer o Podia, desafio. podia, Já agora podia. aproveito Mas, para mas, quem mas nos tenho, estiver tenho os um dias contados e bocadinho ocupados, um bocado ocupados, não, não, um bocado. e a da altura é aquela coisa que vinha para a parte da espiritualidade, a pessoa também tem que saber ir fazendo seleções e não ir atrás de tudo. Eu já tenho ido atrás de muita coisa, portanto, tenho que começar a ser mais seletivo. Ponderado Sim. é a palavra se calhar mais indicada. Mas aproveito para quem nos está a ver, temos aí um desafio a correr no nosso Instagram e na nossa comunidade principalmente, são 30 dias, 30 pinturas. Tu começas um trabalho e durante 30 dias sentes a responsabilidade de pintares ou desenhares ou fazeres um exercício. 15 minutos, uma coisa rápida que não te ocupa grande tempo, mas para criar exatamente isto que o Pedro acabou de dizer, que é o exercício de pintar e desenhar e não haver a desculpa de que não tens tempo, material ou a solução certa, mas fazer alguma coisa e acabar por desbloquear muito das desculpas que temos ou que vocês têm, que o pessoal bem quer que eu pinte, mas não está fácil, querem-me tentar converter, mas se calhar um dia até pode ser que eu alinhe também no desafio, que eu acho que seria justo, na verdade. Mas acho que não vão gostar do que vão ver. Mas pronto, fica depois para outra conversa. Mas é Mas isso, quem, tenho, quem quiser participar, fica à vontade, manda mensagem, depois eu posso tenho, ajudar. O eu tenho acompanhado, que tem sido uma coisa incrível, porque que é que tens achado desse movimento que tem tem surgido? sido, tem sido um Como desbloqueio para muita gente. observador, sim. Tem sido, eu sinto que as pessoas, aquilo que estávamos a falar de comunidade, a comunidade artística, eu sinto que as pessoas se vão apoiando muito umas às outras. Eu acho que isso faz crescimento e faz aqueles que estão mais com dúvidas se funciona ou não, é lançarem-se ao desafio e tem sido salutar o que há de positivo nisto, as pessoas a apoiarem-se,
a valorizarem os trabalhos uns dos outros. Portanto, eu acho que a coisa está a correr muito bem, Muito porque bom. vejo Isso é muito crescimento. interessante, essa parte, e deixarem o medo e a desculpa de não sei se está bom, não sei se acabei. E o facto de ser uma coisa rápida, a ideia é de que não Sim, tenham tempo, não sim, é para acabar, não é para ficar perfeito, sim. é para fazer só. E isso começa a desbloquear, desbloqueia um, desbloqueia outro, começa a fazer ali uma coisa que você, ei, ficou É porque horrível, nós não também tive temos tempo de muita acabar. A ideia. Isto depois perfeição tem e a ver de com. quando acabar, do Não, acabar e à tem obra, muito a ver com a personalidade de cada um, porque há pessoas que claro. são muito perfeccionistas, há pessoas que são muito perfeccionistas, mas o perfeccionismo tem vantagens e desvantagens, mas a desvantagem é isso, a pessoa nunca Nunca acaba termina. e acha, e está sempre insatisfeito e é o Não, que é. não E este acaba. desafio, ser pouco tempo, a pessoa é o que é. É o que é, exatamente. É o que ficou, e às vezes fica uma coisa incrível, por mais inacabada que seja, ou que a pessoa acha que ainda poderia fazer mais alguma coisa, e depois lá está. Eu por acaso estava a ver ontem na tua aula e a refletir sobre isso. Houve lá alguns desenhos que eram, acho que era propositados, mas eram inacabados propositadamente. Uhum. Não interessa entrar agora aqui na tua explicação, mas estava-me a fazer refletir sobre isso. Gente, tu estás a dar aquilo como exemplo de uma obra artística que foi um marco que enalteceu aquele pintor e está inacabado. Porque é que um Sim, estudo de 15 minutos não pode ser a imagem de um pintor ou fazer parte de uma fase, de uma época, de um determinado estilo? Por sim, que e eu, não? enquanto professor, eu acho que uma das funções é abrir horizontes. E, no caso da faculdade, ser um campo de estudo, é aquilo que eu digo assim, é um laboratório. Eu aqui digo sempre mal dos vossos trabalhos. É aquela coisa de puxar. Mas depois chego lá fora, eu sou mais diplomata. Mais Mas daqui. se há sítio onde nós podemos errar, se há sítio onde às vezes temos que chorar, é ali, que é o local onde estamos protegidos com alguém que lhes dá orientações e que quer o bem deles. Portanto, é aí que é o campo de ensaio. Que é depois, quando, Uhum. quando, quando vamos para o palco, aí é para nos baterem palmas. Portanto, eu dou muito Exatamente. na cabeça, os meus alunos sabem, reconhecem, sou muito exigente, sou muito perfeccionista também, mas eu acho que esta ideia do perfeccionismo não é a obra perfeita. É o Uma das funções da arte fazer. é abrir horizontes. E os exemplos que eu dava a dar ontem, é uma questão muito pedagógica, é os alunos perceberem que não tem de estar tudo a Leonardo da Vinci, porque a Leonardo da Vinci não é um bom exemplo. Leonardo da Vinci, só a coisa que deixou foi obras inacabadas. Acabado assim. Um Ainda que perfeitas. Caravaggio, as Tintorettos. Sim, mas esta ideia de que há muitos caminhos para a arte portanto, é muito esta ideia de abrir horizontes. Portanto, muitas das obras que eu às vezes mostro a meio das aulas não é aquilo que os alunos já conhecem, ou não é aquilo que muitas vezes ouvem de fora, Ou que era é antes, expectável é que antes, é antes o contrário, é sim, mostrar o que é menos expectável para pô-los a questionar, não é? Portanto, e exatamente. isso até trouxe para ti, portanto, acho que Foi, ajudou a foi, eu cumprir, ajudou a fiquei ali cumprir a missão. dentro do meu percurso e do que tenho gerado, fiquei também ali a refletir em algumas questões e foi bom estar do outro lado, que normalmente já começa a ter cada vez a ser mais eu a estar no palco, mas foi bom vir para o outro lado e estar a receber informação. Mas voltando agora um pouco para a tua pintura, já falámos um bocadinho do teu percurso, quer o académico, espiritual. E na pintura, como é que descreves a tua pintura? Figurativa, não figurativa? Tu navegas aí entre algo Não, abstrato, ela é claramente, figurativo, ela é emocional, com claramente vista? figurativa. É claramente figurativa, até por aqueles propósitos daqueles dois artistas que eu estava a falar ontem, até por causa disso, eu acho que é uma das formas de nós sentirmos maior proximidade enquanto espectadores. É vermos alguma coisa que reconhecemos. Embora eu Uhum. goste muito da expressão plástica per si, mas ela está agarrada a algo. Só que claramente os meus artistas de eleição são todos muito mais sapateiros, naquele sentido de nada certinho e muito mais grotesco. Ok. Então, claramente que o expressionismo alemão, mas vem de antes. Primeiro, um Rembrandt, que não é nada sapateiro, que é totalmente realista, mas ele brinca com a tinta. Aquilo para ele era delicioso, não é? Portanto, a mim interessa muito esta componente plástica. Um Rembrandt, claramente. Aliás, dos artistas que mais me vão marcando, que foram surpresas, mesmo alguns que eu já conhecia, e já os conhecia ter visto 1000 vezes em catálogos, mas quando os vejo à frente, que me marcam. Portanto, Congelam, o, congelam. sim, sim, o Rembrandt, claramente, uma vez fui à National Gallery em Londres, a apanhar a última exposição o último fim de semana de uma exposição que o Rembrandt tinha lá na National Gallery. Eu fui deixar aquilo para o fim,
a ver quando é que conseguia ir a Londres. Fui com a família e já não havia bilhetes, mas eles garantiam que para aí os primeiros 20 ou 30 por dia conseguiam. Portanto, eu fui no fim de semana e no domingo de manhã, fui para lá para as 5 da manhã, fui para aí o quarto ou o quinto a chegar e garanti o meu bilhete e fui ver. É claro que o espaço não era gigante e estava à pinha, mas era meio na penumbra. E ver muitos dos Rembrandts que eu já tinha visto 1000 vezes em catálogo, ou já tinha visto alguns, mas dispersos. E ali era uma exposição bastante forte do trabalho dele. Portanto, aquilo torna-se uma coisa espiritual. Porque eleva-nos. Nós estamos diante de alguém que nos mostrou um mundo que não é uma coisa gratuita. Veio do propósito de vida dele, veio do sacrifício dele, e é alguém que se excedeu enquanto ser humano. Portanto, claramente, Rembrandt é um desses. Mas me interessa muito esta componente plástica. O nariz com aquela viscosidade toda, que quase que Tinham dá que para ser em pendurar tintas longas, não é? Tal como os Exatamente, senão não dá. quase que dá para pendurar um casaco naquele nariz pela Aquele nariz. pastosidade da coisa. E com esta vantagem, que aquilo são tintas muito encorpadas e, no entanto, preservam-se lindamente. Não tem craquelés, não tem aquelas coisas todas. Portanto, era alguém que percebia do Do que estava a que fazer. fazia. É um homem que praticamente não saiu da sua terra natal. Portanto, ele conseguiu construir ali um mundo com uma mundividência muito grande, quase sem sair da sua terra. É um exemplo extraordinário. O Goya, as pinturas negras que eu vi, por exemplo, no Prado, a primeira vez que cheguei lá, aquilo arrepiou-me. Fiquei lá imenso tempo, aquilo mexeu imenso comigo. Pela sala, é uma sala só para o Goya, pelas pinturas, aquilo era de um homem sofrido na fase final da vida, ele próprio já surdo, que criou aquilo não para ser exposto, criou aquilo nas paredes da sua casa, depois é que foram transferidas para a tela e levadas para o museu. E aquilo é um mundo de tormento, muito ligado à Inquisição, a uma Espanha pobre, àquelas pessoas sofredoras, e que a religião tem um peso gigantesco, quase uma coisa animalesca, e as bruxarias e isso tudo. É uma pintura que me diz muito. Um outro artista, eu estou a falar de artistas em que a expressão e a tinta estão bastante presentes, e é das coisas que mais gozo me dá. Um outro que era um artista que eu desconhecia, o Frank Auerbach, que é londrino, morreu há um ano e pouco, é da escola eles faziam parte da escola inglesa, de onde derivou Paulo Rego, mas de onde estava Francis Bacon, onde estava Lucian Freud. E uma vez eu estava num museu, uma galeria em Londres, galeria-museu em Londres, que não é muito grande, e eu fui lá ver uma bailarina do Degas, e havia uma exposição temporária do Frank Auerbach, e aquilo era nacos de tinta a sair, pinturas muito densas, muito negras. E depois eu comecei a ler sobre a exposição, e aquilo era Londres a ser reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial, com o Blitz e essas coisas todas. E então eu disse assim, bem, eu sem conhecer o artista, sem conhecer o contexto, aquilo entrou-me pelos olhos adentro e eu fiquei banzado, porque eu, Rembrandt, já sabia o que ia, gostei muito, havia uma questão quase devocional. Aqui foi uma surpresa e eu fiquei a espumar-me da boca. E depois comecei a pesquisar sobre ele e tornou-se um dos grandes artistas da minha vida. E ele usava, daí, tu vais já perceber a história, ele a dada altura usava latas de tinta. E portanto, para quem não sabe, eu tenho os tubos normais de tinta do Lionel, mas vou tendo boiões grandes daquilo que é 1 litro. 750 ml. 750 mililitros, portanto, vou tendo de várias tintas. O único é mais pequeno, é um que eu tenho assim, que é do azul cobalto, que esse já não é, esse já não é tão grande. Arrepiou o preço, mas pronto, gosto de tinta. Tenho um amigo meu que foi meu professor, que ele diz, aquilo que diferencia os pintores não é a tinta também os cabeleireiros usam. Não é a tinta, não é a cor também os cabeleireiros usam, é a tinta. É aquela coisa que é. E as tuas tintas são ótimas, aquilo dá vontade de barrar num pão, não é? Aquela ideia da tinta longa. E tu vês isso nas minhas pinturas, aqueles alongamentos, aqueles arrastares que ficam. Quem quiser os meus tinta artistas são. pode mandar mensagem que eu posso ponderar
ponderar, depende da época de produção, mas posso sim fornecer tinta em latas, que é basicamente o que faço para o Pedro. Ele também sabe que nem sempre tem essa disponibilidade, ou eu tenho essa disponibilidade de lhe Sim, eu fornecer vou-te dizendo com as alguma tintas em antecedência, que é latas. para quando calhar E já está, tu enfrascares, depois fazeres aí exatamente. para mim. Já tenho a latinha que tu me pediste, ou aliás, o frasquinho que tu me pediste, já está pronto. Por isso, na próxima ida ao Porto, já te entrego. Já fica Muito bem. aqui. Mas Mas os continua nas tuas os influências. meus são muito expressionistas alemães, ou seja, é o início do século XX, também é uma pintura que tem um cariz social. Estávamos à beira da Primeira Guerra Mundial e eram artistas que eram ácidos. Ácidos nas cores, grotescos na forma de pintar. E eu, naturalmente, às vezes em termos de temática, ou às vezes em termos de alguns artistas, alguns pá, não vendia o meu carro para comprar algumas daquelas obras. Uhum. Não vendia. Mas eu não consigo pintar de outra maneira, que é outra coisa. A mão foge-me sempre para ali. E, e eu tenho que respeitar isto, que é o gozo que me dá pintar dessa maneira. Se não der gozo também, qual é o Não, interesse? não, não, mas às vezes a moto diz-me assim, epá, isso não está nada... Estava melhor o anterior. Mas eu não consigo. E a Mónica, sendo a minha esposa, o que ela diz é... Tem Eu levo algum bastante... peso. Algum. bastante. Mas aqui está para lá do racional. É uma coisa muito emotiva. Portanto, e isto acho que vem muito do expressionismo alemão, que é, ou do fauvismo antes, que é muita cor e muita tinta. E depois tenho isto que jogo, que é a pintura vai-se fazendo ao longo do tempo. Até porque tem empastamentos para ir deixando de secar, mas eu estou a pintar e sei que aquilo faz parte do processo. Eu não pinto um quadro de uma só vez. Eu pinto muitos, vou pintando muitos. Até porque às vezes faço um naco de tinta que dá para 7 quadros de 1 metro e depois aquilo tem que me e eu só preciso de um bocadinho para um canto e depois aquilo tem que se espalhar para outros quadros. Portanto, eu tenho sempre muitos quadros a meio. É um processo. E há alguns que eu às vezes já acho que já estavam bons, só que eu estou com o pincel e digo, não, vou dar aqui mais uma pincelada neste. E às vezes estrago. Mas não sofro com isso, porque eu sei que aquilo é processo. Ok. E vai continuando. Portanto, isto é uma forma de eu também fugir àquela coisa obsessiva da obra perfeita. Uhum. Sei que às vezes vou perdendo a pintura no processo e depois a vou recuperando e sei, por vontade própria e por gosto próprio, que é quanto mais ela for levando camadas e mais densa ficar, um bocadinho como o Frank Auerbach, aquela densidade, aquilo dá-me gozo, enche-me os olhos e enche-me a alma. Portanto, nunca é prejuízo a coisa se pelo meio eu perder parte da pintura, que já esteve melhor do que o que está, porque vai-se adensando. Consegues Mas isto dizer levou-me... quando é que consegues parar? Consigo, ou quando a escondo. Por exemplo, tenho umas que estão empilhadas, então as últimas já não mexo, mas as que estão na primeira fila ainda vou voltar a elas. Portanto, aquilo só para, mas isto é porque a pergunta será, quando é que as guardas então? Ok. E eu guardo-as neste sentido, que é quando está lá o que eu quero, mas não está demasiado construído. Porque se aquilo começa a ficar demasiado construído, eu acho que já perdi o que eu queria. Ou seja, Ok. mais uma coisinha que faz a unha. Eu disse, não pode ter a unha. Se tiver a unha, já estou a ser demasiado descritivo. E eu quero antes de Uhum. chegar à unha. Tu queres ali Portanto, meio isso às vezes entre o abstrato e o figurativo é delineado. Queres ali claramente figurativa, mas é um figurativo que às vezes é 1 metro, Mas já não tem é figura só nenhuma. tinta. Não é? Exato. É só tinta. Isso é claramente lição de Rembrandt. É como é que eu vou ao Rembrandt e como é que eu vou fazer algo que é meu. E o Rembrandt Uhum. é muito isto, que é, chegas lá ao pé e aquilo é pura tinta. E afastas-te e começas a ver a figura. Se calhar com a idade e a precisar de óculos, se calhar tirando os óculos, não preciso de recuar tanto e se calhar Exatamente. começo também. Não, mesmo efeito. Ainda não cheguei aí. Mas não sei quando é que acaba, mas sei que tem que me dar gozo em perceber que aquilo está entre o estar e o não estar. Está ali entre. E às vezes dou uma pincelada a mais e digo assim, foi excessivo, não precisava de tanto. Ou seja, estou a ser redundante, porque para mim claramente não é uma coisa fidedigna próxima da fotografia, visto até pela apresentação. Então eu quero estar num caminho em que eu sinta que há ali alguma coisa de sensação, em que a pessoa olha e vê e ao mesmo tempo não vê só a imagem, vê a plasticidade, vê a tinta, vê a cor, vê isso. Portanto,
não sofro, não sofro se a obra está acabada ou não, pelo gozo de que se vai, por parte deste princípio, se vai mais uma dezena de pinceladas, aquilo à partida só vai melhorar. Ok. Então ela é construída, mas se te pedirem uma encomenda, tipo, numa semana, tu consegues executar? Ou, Se ou perguntares achas que não? se perguntares aos meus alunos, às vezes eu que digo assim, ou mandam-me parar ou acabo a vossa pintura. Eu praticamente todos os dias que ensino aulas, primeiro faço demonstração. E eu acho que se me podia ser numa semana, vem, venham 2,40 m por 3, numa semana faço aquilo Fácil. e ainda dou aulas. Não, Isso é que é foi mau. algo que as aulas deram essa Muitos história. traqueios. Foram duas coisas. Foram as aulas e foi, às vezes, na Utopia, na minha escola, às vezes a aula terminar, as aulas terminam às 10, mas já a conversa e arrumar são 10h30. E às vezes os alunos pintaram e ainda sobrou tinta nas paletas. E Nada de desperdício. eu muitas vezes uso aquelas tintas. Eu tenho sempre muitos quadros comigo na escola e eu digo assim, bem, a Mónica lá para as 11 está-me a ligar a perguntar quando é que eu saio da Utopia para chegar a casa. Portanto, eu tenho aqui meia hora. E meia hora tenho 7 paletas. Então, pego nos pincéis e nessa meia E hora siga, distribuo siga, por siga. 10, 15 telas. Isso deu-me duas coisas. Deu-me mais velocidade, que os próprios alunos já me vão dando nas aulas, mas deu-me imensa velocidade em ter pouco tempo e ainda ter 7 paletas para despejar tinta em cima de telas. Deu-me isso e deu-me outra coisa. Deu-me a capacidade de usar cores que eu nunca usaria se fosse a minha paleta base. Porque Tipo, tenho alunos que estão a fazer trabalhos cheios de cor-de-rosas, eu nunca pegaria num cor-de-rosa. As cores que eu mais evito, ainda assim, são as cores mais clássicas, naquele sentido dos castanhos, cinzas. Essas muitas vezes servem para eu ir destruindo partes da pintura. ok. Porque aquilo tem que terminar com cores vivas. E terminam com as tuas cores. Porque os alunos, muitos deles têm as tuas cores e muitos têm outras cores. Mas eu sabendo a qualidade das tuas tintas e querendo que as minhas obras tenham imensa vibração cromática Um e que se rapa-tintas, preservem gostei. imenso, portanto, no fim, termina a besuntar sempre com as tuas tintas. Está mal, devia começar. Vou ter que fazer Está bem, uma gama de tintas base. mas isto não é. Mas isto, eu estou a usar os restos, estou a usar os restos dos alunos, não estou a usar os meus restos, que eu só uso as tuas tintas. Está certo. Pronto, estou a falar para o resto do pessoal. Que Mas nós já não faz resolvemos muito isto, porque nós sentido. na Utopia, tu agora irás todos os anos dar 2 workshops na Utopia, fez parte do nosso contrato. Portanto, isto para os alunos da Utopia, nós agora, a partir do momento em que a Utopia mudar agora de instalações, vamos ter o Lionel todos os anos, ele Várias tem vários blocos modalidades, sim. formativos, e nós vamos todos os anos, os que quiserem, vamos reatualizando os conhecimentos, porque o Lionel vai lá especificamente dar o seu know-how. Meu novo contributo. Diz-me uma coisa, aproveitando aqui o gancho da Utopia, como é que surgiu essa oportunidade da Utopia? Como é que pegaste na Utopia? Como é que entrou isso na tua vida? Como é que tens desenvolvido isso? Como é que foi essa evolução até os dias de hoje para este novo projeto que estás a pensar a desenvolver? Ou este Então, novo upgrade, digamos sim, assim? eu mudei muito também a minha forma de ser. Eu acabei a licenciatura em Artes Plásticas aqui no Porto e fui para Trás-os-Montes, que a Mónica Ok. dava aulas em Trás-os-Montes. Eu fui para lá com um propósito, era fazer o meu doutoramento, que era na Universidade de Vigo, portanto, em 2 horas estava em Vigo, da zona em que eu estava em Trás-os-Montes, a fazer o meu doutoramento, pintar e depois comecei a trabalhar lá como sociólogo. Mas era uma coisa muito isolada e, e a produção era muito fechada. Estava na gruta. Tu precisas, Depois precisas de fui, estar com pessoas. fui Precisas da parte fui social. convidado pelas Belas Artes a dar formação pós-laboral e aquilo que na altura ia ser um curso e nesse ano eu estava a dar 3 cursos nas Belas Artes à noite. Portanto, em vez de ir uma vez por semana, passei a ir 3 vezes por semana. E o professor Domingos Loureiro, que é um dos professores de pintura da Faculdade de Belas Artes, ele ficou em exclusividade na faculdade, portanto, deixou de poder ter atividades paralelas. Ele estava à frente da Utopia, à frente enquanto professor, há mais de 20 anos. Ok. E ele perguntou-me,
Pedro, olha, são só duas turmas, uma coisa pequenina, aquilo é durante o dia. Uh, Estás disposto? Diz, vou falar com a Mónica, já lhe digo. E a Mónica disse, avança. A Sim, Mónica sempre foi muito de avançar. Eu acho que muito do que sou hoje deve-se isso é muito muito bom. a ela, porque faz-me ser mais do que aquilo que eu seria sozinho. É, é, Eu acho é que um isto é um bocadinho. bom sinal, não é? Eu acho que as mulheres têm esse potencial. Pelo menos eu vejo, convém que seja alguém que não me prenda muito, mas que depois me dê um pontapé Certo. para me tirar um bocadinho para fora do abismo. E a Mónica faz-me isso claramente. Ela dá-me as possibilidades todas, vai fazer este curso, vai não sei o quê, às vezes fica sozinha com os miúdos durante a semana muitas vezes, ao fim de semana também muitas vezes, mas dá-me imensas possibilidades, eu depois também entrego-me totalmente. Mas sempre a espicaçar. Não é? Ela diz assim, o que é que eu fui arranjar que é igual ou ainda mais do que eu? Porque ela é claramente Exato. empreendedora deste tempo. Então, eu fiquei com a Utopia enquanto professor e dava 2 aulas por semana. Às vezes com custo, porque vinha da Maia para o Porto, dava 2 horitas, voltava, ou assim. E a dada altura, as proprietárias da Utopia, aquilo não lhes Alguém, estava a alguém dar fez o. aqui um comentário e ficou muito orgulhosa do que estamos aqui a falar dessa pessoa. Não estava a ver. É verdade, vou corar agora também. E então as proprietárias, aquilo não estava a render como elas queriam, porque tinham os poucos alunos e tinham que me pagar a mim e perguntar-me se eu queria ficar com a Utopia. Olha, cá está mais um exemplo. Eu disse, olha, eu por mim não, porque estou a dar aulas nas Belas Artes, tenho o doutoramento para acabar. Mas eu sei que quando perguntar à Mónica ela vai dizer que sim. E tiro e queda. Ela disse, vamos com isso para a frente. Quais foram as contas que fizemos? Que era, qual era o número mínimo de alunos que nós tínhamos e estava para pagar as contas. Não era pagar-me salário, era para pagar o aluguer do espaço. Então nós tínhamos 24 alunos e aquilo Mais ou menos como dava quase um gajo 10 que criou 10. Tintas, não é? Era mais ou menos como um gajo que Exatamente. criou Tintas, era Tal e pouco qual como um género. gajo que criou tidas. Dá para pagar as despesas e depois logo vamos vendo. Então o que é que eu fiz? Fui falar também na faculdade a questão porque eu ia criar formações pós-laborais. E como eu dava na faculdade, para não criar aqui Conflito. incompatibilidades. Eles disseram, Pedro, não tem nada a ver, isto é uma instituição grande, é a faculdade, as pessoas vêm cá pela instituição, portanto, se criares, não há crise. Então chamei logo a Cristina Trofa, a minha colega, que tem imenso público e as pessoas gostam muito da obra dela. Quer dizer, eu também gosto muito da obra dela, mas Sim, as sim. pessoas deliram muito, e então isso criou logo. Íamos ter uma turma à noite, que era a Cristina e eu a darmos aulas, que era meios aquosos, e de repente tivemos que criar 2 turmas. E depois criei uma de História da Arte, presencial. Ah, Isto tudo pós-laboral. E de repente passámos 24 alunos em junho para 70 e tal em setembro. Porque no verão foi quando criámos o programa, começámos a passar às pessoas. Portanto, em setembro já cobríamos as despesas e já começávamos a rentabilizar. Mas eu nunca quis que aquilo fosse uma escola minha. Até porque eu mantive o nome, a Escola de Pia, para há 30 anos, daqui a 3 anos. Portanto, tem para aí 27 ou 28 agora. Portanto, é uma escola que tem imensos, imensos anos, sempre teve à frente professores universitários da Faculdade de Belas Artes. Nós é que nunca a promovemos bem. Nunca a soubemos promover. Ok. Começámos a promovê-lo de outra maneira, que é, os alunos começaram a ficar satisfeitos e boca a boca e nós que é a fomos melhor enchendo. publicidade. E nós hoje temos, a Mónica que me deu o número certo, mas temos cerca de 200 alunos. O que significa que para o espaço que nós temos atualmente é muito pequeno. Então vamos quintuplicar o espaço. Vamos para a rua atrás, vamos para a rua Santos Pousada, vamos já em setembro, iremos fazer uma mega apresentação no fim de semana em que tu estarás presente, darás promocionalmente ali um desconto para as tintas. Os nossos cursos, que haverão vários professores a lecionar cursos a preço de 20 euros. Curso de retrato com a Silvia Manieta, o Tomás Romas, vários artistas que nós vamos ter Vamos a anunciar fazer cursos. no devido tempo Vamos, e vai ser uma coisa vamos incrível, anunciar. exatamente. Mas tudo isto vai ser feito com as tuas tintas, com o teu patrocínio. Exatamente. Portanto, Porquê? mas isto Porque para dizer. mesmo que não quisesses, todos que te convidaste trabalham com as minhas tintas. É Eu que já não os foi preciso muito convidei, eu já os esforço. convidei. Portanto, olha este. Eu, ok, Ó, está Lionel, certo. a coisa é simples. Nós vamos convidando, às vezes não os conheço, mas encontramos a Silvia. Conhecia só o trabalho dela, não conhecia pessoalmente. Eu tenho uma casa em Tomar. Já estava para a conhecer há imenso tempo.
Ela está a frequentar seminários que nós temos na Utopia teóricos, de pensamento artístico. Nós fomos a tomar, dissemos, Sílvia, é agora que nos vamos conhecer. E fomos recebidos em casa. E foi logo a primeira coisa, Sílvia, estás disposta? Disponível? Portanto, eu acho que estas coisas. E depois são artistas que têm qualidade e que nós ganhamos afinidade pelos trabalhos, não é? São trabalhos com qualidade. Eu acho também artistas com qualidade e que procuram ter qualidade, mais tarde ou mais cedo vão ter o melhor das tintas. E tu apareces ao barulho, não é? Eu Apareces acho ao que tem sido um barulho. bocadinho isso. Sabes que falaste no Domingos Loureiro, também já tive a oportunidade de conversar com ele, mais nos meus inícios, quando andava também, Uhum. quando te conheci também. E tive a oportunidade de falar com ele para perceber uma abordagem que eu poderia fazer às belas artes, ainda a tentar ainda a perceber como é que tudo isto funcionava, há uns 3 4 anos atrás. E ele fez uma análise muito interessante, que eu na altura ainda não tinha consciência bem de como é que podia fazer a abordagem ou como é que me podia posicionar perante os artistas e o mercado. A minha ideia era, eu gostaria de fazer uma apresentação, alguma, como faço contigo, por exemplo, aos alunos de licenciatura ou assim, dizer, pá, não é a altura certa para tu entrares. E eu fiquei assim, mas como assim? Então se eu chegar lá, mostrar o meu trabalho, não era bom? Não, então imagina, tu és um rapaz, estás no secundário, até gostas de fazer uns desenhos, e até tem jeito, e até se calhar tiraste 20 de geometria, e pronto, entraste em belas artes. Mas não percebes nada de materiais, de época, de história da arte, nada, por isso. A primeira fase ali dos 3 anos de licenciatura vai ser uma abordagem base do que é que são as técnicas, do que é o mundo das artes, o que é ser pintor, ou o que é que poderá vir eventualmente um cheirinho de ser pintor. E dos 60 que entraram, vão restar aí 3 ou 4 que vão realmente decidir ser pintores, que vão, ou que sejam 10 que entram no mestrado, e desses 10 é que Uhum. 2 ou 3 é que se decidem a ser efetivamente pintores, e quando entram, acabam essa fase, entram ou querem entrar no mercado de trabalho da pintura, das galerias ou outra coisa, outro mercado que seja paralelo, e aí é que vão ter as dificuldades, e aí é que tu vais fazer a diferença. E eu, pois é quando já está naquela fase de que, ok, agora eu quero levar isto a sério. E a verdade é essa, porque eu, na verdade tenho um discurso muito técnico e que para quem está a começar, tipo, olha, está Não, é um aqui nicho, é um a, nicho. a ver na vida. O Domingos Loureiro, ele tem ótimas qualidades, mas uma daquelas que eu mais admiro nele é muito sagaz. Tem uma leitura muito fina das coisas. Tive várias experiências com ele em que ele é cutilante, assim, numa coisa imediata, Bom, a apanhar o foco e a ser muito, muito muito diretivo objetivo. no, no, Sim. no bom caminho. E ele disse-me, foi ele que me pôs também na formação contínua, e ele disse-me, a dada altura, disse-me uma coisa, que é, Pedro, tu vais apanhar alunos, tu dá a lista de material e vais ver os alunos vão ter material de qualidade muito superior à tua. Então eu lembro perfeitamente que era isto, eu dava a lista de material e aquela coisa muito de início, que é, porque nós somos formados nisto, nós somos formados eu quando cheguei à faculdade ainda havia muita gente com água a ras, depois a coisa morreu, que aquilo era tóxico, o cheiro era terrível. E cheio de impurezas, essas coisas todas. Depois, eu lembro uma vez um colega meu, que era um ano ou dois depois de mim, e ele uma vez foi para o trabalho final que tinha umas pinturas já com uma dimensão razoável. Eu disse, epá, investiste bem no material. Disse, come-se um bocadinho menos. Portanto, a ideia que muitas vezes nós temos nas belas artes quando se está a estudar é não somos endinheirados, às vezes passamos mal e às vezes estamos a escolher vou almoçar melhor ou vou comprar este material para ter uma tela maior, para poder pintar uma coisa maior. É muito este o nosso panorama. Mas a formação pós-laboral não. São pessoas que têm a vida profissional. Muitas delas têm alguma estabilidade profissional, têm cultura, e então querem investir na formação extra. E então, eu ainda ia à mesa, vamos comprar só isto, que é para não gastar muito, e pelo meio fui percebendo que não. Porque eu dizia 5 pincéis desta qualidade e eles era topo de gama. Eu dizia, são estas as tintas, eles chegavam lá com uma caixa da Rembrandt óleos, que era 400 e tal euros, que era de 2 pisos. Ok. 400 e tal Tem que arranjar uma euros, dessas. 600 euros. Tem que custar umas caixinhas dessas. Por isso é que eu, e ainda ontem foste nesse sentido, por isso é que eu, a dada altura, disse: estes alunos, depois de já pintar alguma coisa, eu nunca te levo no início do ano, levo-te numa outra fase.
Depois de já ter feito alguma coisa, eles vão perceber que podem dar um salto em qualidade. E eles ontem, quando viram as tuas tintas e viram aquelas cores, eles andavam a tirar fotografias e a máquina fotográfica não consegue captar aquela saturação Exatamente. cromática, até porque desvirtua a coisa, mas eles Tens que mandar, estavam. tens que mandar mensagem no grupo Tenho, da tua turma que a promoção acaba exatamente. hoje. Aliás, Tenho, faltam 2 horas. tenho exatamente que lhes dizer Para quem isso. Mas estiver a ver, para os alunos estiverem a ver a lives, não se esqueçam. exatamente, exatamente. Mas é uma experiência direta e nós sabemos que mostrando isto em aula faz a diferença. Sim, Portanto, transforma. Eu sinto isso, sinto que não deixa de ser uma experiência. E é mesmo aquela sensação, quase que apela à vontade de comer, mesmo. E depois e não vem é logo do incrível. início, Leonel. Eu, quando cheguei à Utopia, tinha alunos que compravam tintas no chinês. E depois começavam a perceber que aquilo era 85% era cargas de enchimento e o pigmento nada. E eles Pois, começavam a pôr mesmo a tinta opaca. Eu tinha um aluno que era com branco titânio do chinês, que aquilo era uma gelatina, e ele punha e aquilo nada. Zero de capacidade de opacidade. Eu dizia, esqueça isto. Mas é no início, no início. Eu disse, pois, mas no início com isto nunca vai conseguir fazer nada, vai ficar nunca frustrado. mais chega ao E as fim. pessoas têm, e as pessoas têm muito esta ideia de que de início vamos usar piores